Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero agradecê-los por mais essa oportunidade que o Senhor está nos permitindo para estarmos juntos, para meditarmos na palavra do Senhor. Eu já estou vendo aí a nossa irmã Aparecida Santos, e se Deus quiser, outros virão, né? Estou vendo nosso irmão Ricardo, nosso irmão Fábio. Deus abençoe a cada um de vocês. Os irmãos se lembram que nós estamos vendo 3 meios pelos quais o Espírito Santo ele vai usá-los para produzir o seu fruto na nossa vida. E nós falamos a palavra do Senhor e falamos da oração. Hoje nós vamos falar do terceiro ponto, são pelo menos 3 meios que o Espírito Santo usa, e eu quero convidá-los para uma leitura. Romanos, capítulo 8 e os versículos 28. E depois nós vamos ler Romanos, capítulo 5 e versículo 3 ao 5. Então veja Romanos 8 e 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E Romanos, no capítulo 5, o verso 3 ao 5, que lemos assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas observe que o terceiro meio pelo qual o Espírito Santo produz o seu fruto na vida do crente, na minha vida, na tua vida, é as circunstâncias da nossa vida. Observe, e sabemos que todas as coisas, observe, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós fomos chamados pelo decreto de Deus. Deus nos chamou em Cristo. E agora, uma vez que nós já somos de Deus, uma vez que nós cremos em Cristo, o Espírito Santo, ele vai usar todas as coisas. Então, todas as circunstâncias da nossa vida, nossas alegrias, nossas tristezas, todas as coisas, Deus tem poder de fazê-las contribuir juntas para o nosso bem, não é? Nós que amamos a Deus, nós que fomos chamados pelo seu decreto. Então, tudo aquilo que acontece na tua vida e na minha vida, tudo, mesmo aquelas coisas que parecem que vai acabar conosco, aquelas coisas que parecem que vieram para nos derrotar, tudo isto, Deus ele vai ajuntar, ele vai fazer com que elas cooperem para o nosso bem.
E qual é o bem que Deus quer para conosco, a não ser a formação do caráter de Cristo em nós? Então é isto. Então nossas lutas, nossas dores, nossas adversidades, elas vão contribuir para o nosso amadurecimento, não é? Ouça, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha, se gloriar nas tribulações, sim. Por quê? Porque a tribulação produz a paciência. Então, quando você enfrenta uma luta, um problemão, você tem que suportar aquilo e esperar em Deus. E nesse meio tempo das lutas, não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E enquanto o choro dura uma noite, não é? O Espírito Santo ele vai trabalhando e vai nos ensinando a paciência, a temperança, o autocontrole. Então nunca amaldiçoe os dias ruins que você, porventura, esteja enfrentando ou irá enfrentar. Saiba que por trás de tudo isto há um Deus que cuida de mim e cuida de você. Até mesmo uma coisa ruim, uma tentativa do inimigo de destruição, Deus vai usar aquilo para o meu bem, para o teu bem, vai produzir em mim a paciência, não é? E a paciência, a experiência, não é? Nós ficaremos experimentados na vida cristã, porque a luta que veio produziu a paciência. E a paciência nos trouxe a experiência. E a experiência, a esperança. Viu? A esperança. Aquela expectativa de que Deus vai me ajudar, vai te ajudar. Por quê? Porque Deus me ajudou, te ajudou numa outra oportunidade. Você lembra de Davi? Ele disse assim: o leão, ele pegou a ovelha e eu matei. E o urso também e eu matei. Então, o Deus que me deu vitória naquela oportunidade do urso e do leão, vai me dar agora contra esse gigante. Então, Davi, ele adquiriu experiência. Então, é isto. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Se é uma esperança viva, Deus vai resolver, Deus vai dar vitória. Eu sei porque Deus já fez isto comigo. Não haverá confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Ora, o fruto do Espírito é o amor. E o amor está como? Pelo Espírito que nos foi dado. Então não é que Deus colocou pelo Espírito Santo um pouquinho de amor. Não, Deus ele colocou amor em abundante a ponto de derramou. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E o amor, ele é o fruto do Espírito. Não é? E a longanimidade, a paciência, o gozo, etc., são facetas, aspectos deste amor. Então, o Espírito Santo usa a palavra, a oração, quando eu oro pedindo que Deus produza em mim o seu fruto, e as circunstâncias desta vida. Agora, eu te convido para nós lermos alguns versículos em que o apóstolo Paulo, também o apóstolo Pedro, eles vão falando dessas experiências, né? Aparentemente tristes, doloridas, mas o Espírito Santo usou para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento da vida daqueles homens de Deus, e é o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Então, quando nós lemos rapidamente aqui, na epístola, quando Paulo
ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, e o verso número 17. Olha o que está escrito. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha aí, Paulo, em relação àqueles que eram seus inimigos, os judeus radicais, dizendo que ninguém agora deveria inquietá-lo, porque ele trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui é literal, eram marcas de sofrimento, na realidade de chicotadas, né? De varadas que ele recebia. Mas aquele sofrimento todo forjou a sua fé, a sua temperança, o seu autocontrole, e ele sentia nele as marcas do Senhor Jesus. Eram marcas de chicote, mas Paulo via como marcas do Senhor Jesus. Ele sofreu por Jesus, ele tinha essa experiência. Paulo era um homem amadurecido na presença do Senhor. Observe quando Paulo escreve agora aos Filipenses, no capítulo número 2, e Paulo ele vai falar sobre o Epafrodito, o companheiro. O Epafrodito adoeceu e o Epafrodito quase que ele morreu. E Paulo sofreu muito. E o sofrimento, ele traz na nossa vida um quebrantamento. Nosso coração fica quebrantado e ficamos sensíveis à voz de Deus. O ego humano torna o coração do homem duro e Deus precisa quebrantá-lo. Vamos ouvir Paulo dizendo aqui, capítulo 2, verso 25 ao 28. Ouça. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. O Epafrodito ajudou muito Paulo, levava ajuda da igreja para Paulo, e Paulo o amava muito em Cristo. Aí ele diz assim: porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Então, o Epafrodito adoeceu, a igreja sentiu isso, sofreu muito, e Paulo se angustiou sabendo que a igreja estava sofrendo, e Paulo diz assim: e de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Viu? Então Paulo ficou muito triste com esse caso do Epafrodito, e ele reconhece que Deus curou ele naquela oportunidade para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Então era o quê? Eram circunstâncias que Deus permitia que Paulo passasse, que a igreja passasse, que o Epafrodito passasse, e nós também passamos. Então, enquanto nós enfrentamos as adversidades, não importa como elas cheguem até nós, o Espírito Santo ele vai moldando o nosso coração, vai produzindo o seu fruto. Veja no capítulo 4, ainda aos Filipenses, do versículo 11 ao versículo 13, olha o que Paulo vai dizer. E você vai observar a experiência que as lutas produziam na sua vida, porque Deus estava no negócio. Ouça, não digo isto como por necessidade, Paulo dizendo à igreja de Filipos, porque já aprendi a contentar-me
com o que tenho. Olha, o Espírito Santo trabalhou de tal forma que ele ensinou Paulo a contentar-se com o que ele tinha. Você está contente com o que você tem? Deus ensinou Paulo. Olha Paulo contando isso, olha. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você ouviu? Então Paulo está dizendo aqui que ele sabia estar abatido e também ter abundância. Em toda maneira ele estava instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, ter abundância como a ter necessidade. E Paulo aprendeu que ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia. Então esse posso todas as coisas não é crente super poderoso, não, é crente com capacidade de suportar a aflição e continuar crentes. É o que Deus fez na vida de Paulo. E Paulo ainda diz no verso 14, todavia, quer dizer, apesar dessa experiência toda, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então, era um homem sofrido, teve muitas experiências, mas a igreja de Filipos, Paulo disse, eles fizeram bem em tomar parte na sua aflição. Quer dizer, as aflições do tempo presente, a Bíblia diz que não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Deus ele usa essas adversidades para me ensinar, para te ensinar. Como está você hoje? Está enfrentando dificuldades, lutas, saúde, desemprego, alguma decepção? Então não se apavore. Confia no Senhor, por quê? Porque Deus ele está trabalhando, Deus está moldando a sua vida. Então virá por aí mais humildade, mais paciência, mais experiência. Por quê? Porque Deus ele usa as circunstâncias da nossa vida para produzir na minha vida, na tua vida, o seu fruto. Vamos dar mais uma olhadinha? Hoje nós estamos andando pela Bíblia, né? Paulo escreve a Timóteo, e lá no capítulo 3, na sua segunda carta, olha o que ele diz, o verso 10 e 11. Ele diz assim, olha, tu, porém, tens seguido minha doutrina, quer dizer, meus ensinamentos. Olha agora, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Você percebeu aqui? Paulo dizendo, Timóteo, você tem seguido meus ensinamentos. Você tem visto o meu modo de viver, minhas intenções, minha fé, ou a prática da vida cristã. Aí ele cita, olha, longanimidade, amor, paciência. Viu? O que era isso? Isso era nada mais, nada menos do que o resultado do fruto do Espírito na vida do apóstolo. Então, o Espírito Santo, ele usa circunstâncias contrárias na vida de Paulo para amadurecê-lo, para desenvolver nele a longanimidade, a fé, a perseverança, a alegria, tudo isso resultante do amor de Deus derramado no seu coração, no meu coração e no nosso coração também.
Agora, ainda nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, veja no capítulo 4 e alguns versículos que você vai ver como Paulo ele recebeu muitas decepções na sua vida. Observe o verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas era um cooperador e chegou em dado momento que ele amou todo o sistema à sua volta e ele abandonou Paulo e foi para Tessalônica. Paulo ficou preso, sofrendo, e o companheiro do trabalho, o Demas, ele o desamparou. Demas me desamparou. Agora você imagine como o coração de Paulo ficou. Paulo se sentiu desamparado. Olha o verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse Alexandre, o latoeiro, porque ele trabalhava com lata, seria um funileiro nos nossos dias. E o que ele fez? Causou-me muitos males. Então, ele fazia falsas afirmações a respeito do apóstolo Paulo. Levantou muitas calúnias. E Paulo recebeu aquelas decepções e cada vez mais quebrantado. E o verso 16, quando Paulo vai preso, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Paulo, perante um julgamento aqui, preso, ele foi abandonado por todos. O verso número 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouviram livre da boca do leão. Você vê? Então Paulo desamparado, Paulo sendo caluniado, Paulo preso, sozinho, mas Deus o assistiu e o fortaleceu. Então Deus estava ali. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu tudo aquilo? Porque Deus precisa trabalhar na natureza humana. O fruto precisa ser produzido em nós para que não sejamos dominados pela carne e a prática das obras carnais, das obras da carne, elas venham prejudicar a nossa herança eterna. Então, meu irmão, minha irmã, tua luta, teu problema, Deus conhece, Deus sabe. E tem uma coisa, Deus não vai tirar você da luta, não, mas Ele vai te dar vitória na própria luta. Deus não tira você da batalha, Deus fica com você para te dar a vitória. É assim que Deus, Ele faz. Bem, vamos dar uma olhadinha agora, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, da sua primeira carta, lá no capítulo 3, o verso 16 ao 18. Olha o que ele diz. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha, bom procedimento em Cristo. Bom procedimento é resultado de fruto do Espírito. Procedimento é comportamento, atitudes. Então ele está dizendo assim que os inimigos da igreja naqueles dias, eles deveriam ficar envergonhados, porque enquanto eles falavam mal daqueles irmãos, eles faziam o bem. E ele diz assim, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E ele cita o exemplo, olha, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
mortificado na verdade na carne, fisicamente, mas vivificado pelo Espírito. Então Pedro está dizendo aqui que aqueles irmãos, eles eram acusados de muitas coisas, né? Muitas coisas que eles não praticavam, mas Pedro diz, vocês fiquem na presença de Deus para que ele se envergonhe pelo vosso bom procedimento, porque Cristo também ele padeceu. Então, se você está padecendo, mas é a vontade de Deus, glorifique a Deus, porque Cristo também padeceu, o justo pelos injustos. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes Deus permite que nós soframos até afrontas, né? Até acusações que não são verídicas. E o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir graça a Deus e suportar, porque essa afronta, até essa situação difícil, na mão de Deus, será usada para o teu benefício, para o meu benefício, para o nosso benefício. Por isso que diz assim, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Esse dar lugar à ira é você deixar Deus agir. Deus age por mim, Deus age por você. A gente crê, a gente suporta, Deus vai dando graça e o Espírito Santo vai produzindo o seu fruto na nossa vida. Observe que na primeira carta, ainda no capítulo 4, o verso 12 até o verso número 19. Observe. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, de Jesus, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Mas observe que a insistência para nós crentes é fazer o bem. O sofrimento como cristão, né? Não como homicida, ladrão, malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Não. Mas se estamos sofrendo por sermos fiéis a Deus, Deus está trabalhando na nossa vida. E observe, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então Deus, ele trabalha na nossa vida. Há uma disciplina de Deus envolvida aí. Por quê? Porque Deus precisa trabalhar a nossa natureza. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova criação. Nós nos despojamos do velho homem com seus feitos. Isso é uma realidade. Agora, isso no dia a dia, o Espírito Santo ele vai tratando em mim e em você. E as adversidades, né, elas cooperam na mão de Deus para isso. Observe o versículo 10 do capítulo 5. Olha, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Observe,
aperfeiçoará. Depois de haver padecido um pouco, está escrito, ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ouviu? Então tudo isso é a bênção que vem sobre a vida, a nossa vida, mesmo diante das contrariedades. Por quê? Porque o Espírito Santo ele ajunta tudo isso e vai produzindo na minha vida, na tua vida, o seu fruto. Quanto mais a luta vem, o Espírito Santo ele repousa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu ainda te convido para nós olharmos, eu quero que você leia comigo, no Salmo número 119. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 119 e nós vamos ver expressões do salmista que mostram as suas lutas interiores e o trabalhar de Deus na sua vida. Observe o verso 8, por exemplo. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Olha, não me desampares totalmente. O salmista sentindo aquela dependência de Deus. Olha o verso 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Veja o verso número 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha o versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Você vê que interessante, ó. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então Deus, no caso aqui, ele usou a aflição e o salmista se propôs a guardar ainda mais a palavra do Senhor. Olha o verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Viu? Ele sente que foi bom ele ter sido afligido, para que ele pudesse aprender, né, os estatutos de Deus. Observe do verso 81 ao 88. Olha, desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça. Odre era aquele saco de couro que eles colocavam no calor do fogo, na fumaça, para dar uma resistência maior, né? E ele diz que ele ficou assim, falando, ilustrando sua condição interior, dependendo de Deus. Mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Ele perguntando a Deus. Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Viu? O salmista, Senhor, eles estão me atacando. Eles são contra o Senhor. Estão falando mentira contra mim. Ajuda-me. Quase me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca.
Você vê que interessante? Então, o salmista enfrentando dificuldades, perseguições, mas Deus trabalhando, e quanto mais ele sofria perseguições, necessidades, ele esperava na palavra do Senhor. Agora, observe, eu te convido para nós irmos na epístola aos Hebreus, e nós vamos lá no capítulo 12. Por quê? Porque assim como Deus, ele trabalhou na vida daqueles homens e mulheres, ele também trabalha na nossa própria vida. Observe então, Hebreus no capítulo 12, olha aí o verso número 5, ó. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Aqui é como Deus fala conosco que somos seus filhos. Ouça, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, ele diz, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Você percebeu? Então, o autor aos Hebreus, ele diz claramente que os nossos pais nos corrigiram quando nós éramos crianças dentro de um conceito deles, né? Segundo o desejo deles. Mas Deus, ele nos corrige, nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele está ligado à santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é santo. Então, amados, entenda nessa noite o que você está passando, né? As dificuldades, Deus ele está permitindo, porque Deus está trabalhando na tua vida e na minha vida. Não fique pensando, eu estou em pecado, Deus está acabando comigo. Não, não é. É porque Deus te ama. O Pai corrige aquele que ama. E Deus nos ama. Então nós estamos também sujeitos à correção de Deus. E muitas vezes é pela dificuldade. Observe, nós estamos num período sem participar de culto, mas estamos, pelo menos eu sinto, mais juntos. Na verdade, pelas nossas lives, pelo desejo de que volte logo as nossas reuniões, nós estamos mantendo a nossa comunhão. Por quê? Porque essa pandemia que Deus permitiu que veio ao mundo, ela está tendo os seus benefícios. Alguém já disse que até os animais estão se sentindo melhores, né? Eu estava vendo algumas cenas nos jornais de os animais passeando pela cidade,
porque os homens estão dentro de casa, então de alguma forma a terra está descansando um pouco mais. E nós estamos aprendendo a valorização de congregar, de estarmos juntos. Agora ainda não podemos, mas o desejo vai aumentando e no tempo certo nós estaremos juntos em nome do Senhor. Eu quero ler alguns versos finais para que você veja o próprio Jesus. Ele recebeu, ele teve uma vida quebrantada. Por quê? Porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Capítulo 2, o verso 10 diz assim, olha, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, está falando de Deus aqui, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então Jesus foi consagrado pelas aflições. Jesus é o príncipe da nossa salvação. E quem determinou esse sofrimento foi Deus, não é? No capítulo 4, o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Viram? Então, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. E isso abriu caminho para nós. Olha, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então Jesus sofreu e abriu caminho para mim e para você. Agora eu posso chegar diante de Deus, alcançar misericórdia, porque eu sou limitado e Deus é santo, e receber a ajuda de Deus em tempo oportuno. Então, na oportunidade de Deus, no tempo de Deus, Deus vai me ajudar, Deus vai te ajudar. Quem sabe o tempo de Deus, ele está chegando para você ainda nesta noite, ou amanhã durante o dia, ou até pela manhã. Um comunicado, um telefonema, um e-mail, alguém na tua porta, porque o tempo oportuno está nas mãos de Deus. Então glorifique a Deus nessa parte. E o versículo 7 e 8 que diz assim, observe, ele está falando de Jesus, olha o que ele diz, o qual nos dias da sua carne, quer dizer, quando Jesus estava nesse corpo físico, nessa vida, oferecendo com grande clamor e lágrimas, Jesus chorando, clamando, oferecendo, o quê? Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Deus, foi ouvido quanto ao que temia. Você ouviu que profundidade? Jesus, no seu sofrimento, clamando a Deus, ele foi ouvido quanto ao que temia. Qual era o temor de Jesus? Era não morrer da maneira que Deus queria. A morte de Jesus, ele teria que ser crucificado, Ele teria que ter o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ele teria que morrer no madeiro. E Jesus sempre quis fazer a vontade de Deus. E como homem, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Por que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo? Porque ele era 100% homem. Para viver nessa terra, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo esteve na vida de Jesus, claro, na sua plenitude. Jesus era pleno em tudo. Então, Jesus, como homem aqui, ele clama grandemente, ele derrama lágrimas, ele fala com Deus que o podia livrar da morte, E ele é ouvido quanto ao que temia. Deus confortou ele, Deus falou com ele. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meus amados, nós observamos nesta noite o quê? Que as circunstâncias da vida, mesmo em meio ao sofrimento, é um dos meios pelos quais o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então Jesus, mesmo sendo Deus, mas numa natureza humana, num corpo humano, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isto é muito profundo, mas é verdade. Jesus nunca pecou, mas o seu corpo era sujeito à morte. E tinha que ser, por quê? Porque ele não poderia morrer sendo Deus. Ele só poderia morrer se ele fosse homem. E como homem, ele poderia sofrer como sofreu e poderia morrer como morreu. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E qual é a ajuda que Jesus teve? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalhou na vida de homens e mulheres e na vida de Jesus nesta vida. E Jesus cumpriu a vontade do Pai, que era que ele morresse por mim e morresse por você na cruz do Calvário. E ele tendo sido obediente, ele foi a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é a causa de eterna salvação. A nossa salvação ela é eterna em Cristo. Por quê? Ele morreu por mim, ele morreu por você. Meus amados, eu espero que esta palavra ela tenha sido de uma maneira bem clara ao teu coração. Se você pudesse me dar um retorno, escrevendo eu entendi, eu compreendi e tal, eu vou ficar muito contente. Eu entendo que é um assunto muito profundo, mas a realidade é que todas essas coisas, elas contribuem juntamente. Não é que uma coisa serve ou não. Deus ele ajunta tudo. Alguém te fez chorar hoje, glorifica a Deus. Essas lágrimas de hoje, com aquelas que você chorou a semana passada, e talvez com aquela que você vai chorar um pouquinho amanhã, Deus vai ajuntar tudo para o teu próprio bem. Então receba a bênção de Deus. Deus te conhece, Deus sabe da minha limitação, Deus sabe da tua limitação e Ele cuida de nós. Ele está por perto. Ele esteve com Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo, na sua plenitude. Jesus foi tentado em tudo, provado em tudo, porém sem pecado. E veio a ser a causa de eterna salvação a todos aqueles que lhe obedecem. Então, quem estiver disposto a obedecer a Cristo, será salvo por Ele. Amém? Meus irmãos, na quinta-feira, nós vamos dar continuidade, só que eu quero, na quinta-feira, nós vamos ver a mudança na vida de homens como Paulo, como Pedro, como João, né? Esses homens de Deus que o Espírito Santo trabalhou neles e através do fruto do Espírito a vida deles mudou. Eles foram mudando à medida que caminhavam ao lado de Jesus. À medida que o Espírito Santo foi trabalhando na vida deles, eles foram mudando. Então, na quinta-feira, nós vamos fazer um paralelo de Paulo no começo da sua fé e Paulo um pouco mais maduro. Pedro no início da sua fé e Pedro um pouco mais maduro. O apóstolo João no início do seu caminhar com Cristo, o apóstolo João um pouco mais maduro. E vamos ver assim o resultado da ação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você
eu tenho certeza que você não é mais o mesmo. Desde que você recebeu Jesus, você não é mais a mesma pessoa. E eu vou te explicar na quinta-feira o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com você, comigo, por que nós não somos mais os mesmos. O que está acontecendo conosco? Será o ensino da quinta-feira. Meus amados, que Deus te abençoe. Eu agradeço aqui, estou vendo a Midian, Deus te abençoe, Roseni, Rafaela Holanda, a Jane, já vi o Ricardo, a Cris, já vi vários nomes aí, nem todos aparecem para mim assim de uma vez, né? A irmã Edneia, Deus te abençoe, irmã Edneia, irmão Neymar, que provavelmente esteja por aí também, né? A irmã a Fernanda do Fábio, graças a Deus. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Tenha uma noite na presença do Senhor e vamos em frente. Amanhã pela manhã temos uma porçãozinha da palavra do Senhor e que Deus nos ajude, né? Vamos ver aí como é que vai ficar até o fim dessa pandemia. De qualquer forma, lembre-se, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Não se pergunte tanto por quê. Nós vamos ver quinta-feira também na vida de Jó. Vamos ver Jó no início e Jó no final, depois que Deus trabalhou na sua vida. Então, que Deus te ajude, vamos em frente e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Estou vendo agora a irmã Rosimeire Lima, graças a Deus. Os irmãos que têm me acompanhado. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.